Amém? A paz do Senhor, igreja de Deus. Daqui uns dias eu vou ter que mudar essa forma de orar, porque não está dando para baixar mais. Sei o que está acontecendo. Com muito amor, tremor, nós estamos aqui de novo incumbidos de uma missão que é dado de trazer a palavra do Senhor nessa noite. Eu estava conversando com um menino que veio comigo, agorinha, ele está aqui, é membro da Aliança Cristã Church, Jaraguari City, é uma metrópole muito grande, e ele perguntou para mim assim, mas o senhor já não está acostumado? Não é tranquilo? Eu disse para ele, nunca foi e nunca será tranquilo. Falei, tranquilo era quando eu dava aula de história. Eu chegava na escola, Deus me deu o privilégio de ter uma mente muito tranquila para isso, sem livro, sem nada, dava 5, 10, 15 aulas no dia inteiro, sem ver nada disso. Isso era tranquilo. E se eu tiver que fazer de novo hoje, continua sendo tranquilo. Mas quando nós temos que falar do autor e consumador da nossa fé, daquilo que nos tirou do lamaçal do pecado e tem transformado vidas, nunca vai ser fácil e nunca vai ser tranquilo. Amém? Gostaria que os irmãos pegassem vossas Bíblias. Só aqueles que são pecadores, aqueles que não têm pecado, não precisa pegar, por favor. Lá em Provérbios 28:13. E o tema que Deus falou muito forte no meu coração, que é andar na luz e a confissão dos pecados. E quando Deus permite que eu venha ministrar uma palavra à sua igreja, é porque essa palavra falou fortemente ao meu coração primeiro. Então, a palavra do Senhor diz assim, em Provérbio: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Queria que os irmãos fossem lá para Romanos, capítulo 6, versículo 1 a seguir. A partir do verso 2. Amém? De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecido de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de vez por todas para o pecado, todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entreguei os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida,
e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Amém? O pecado, ele está intimamente ligado à nossa vida diária. E isso começa lá no Jardim do Éden. Isso começa com Adão e Eva. Aquele casal que foi criado para ser semelhante a Deus. Aquele casal que ele tinha um contato diário, havia uma convivência diária com Deus. A palavra do Senhor diz que Deus vinha na virada do dia conversar com Adão e Eva. São pessoas que não tinham nenhum desejo para o pecado. Eram pessoas que estavam alheios ao pecado, e o pecado não existia porque eles viviam num paraíso. Mas quando nós estamos extremamente acomodados, vivemos num conforto do nosso dia a dia, é quando às vezes o inimigo lança alguma seta. E se nós não estivermos vigilantes, sóbrios, como a palavra de Deus diz que nós devemos ser, nós também poderemos ser atingidos por essa seta do pecado. E eu digo muito isso lá em Jaraguari City, porque a gente tem muitos cultos de ensino, e Deus tem ministrado muito no nosso coração a vigília pelo pecado, a vigília para não pecar, o cuidado que nós temos que ter, porque ao morrermos para o pecado, ao nascermos de novo para Cristo, nós não podemos nascer de novo com defeito velho, com os mesmos vícios, com as mesmas atitudes. Porque eu tenho dito, por onde eu tenho a oportunidade de passar, que na maior parte das vezes nós pregamos não com palavras, mas sim com exemplos e atitudes. Nós não podemos ser conhecidos como frequentadores de igreja, nós devemos ser conhecidos como pessoas que fazem a diferença por onde passa, seja no seu trabalho, seja na rua, seja no trânsito, em qualquer lugar, por onde Deus te levar. E se nós não mantivermos vigilante, nós vamos pecar. E quando a gente peca, automaticamente nós afastamos de Deus. Ah, pastor, mas eu não peco não. São umas coisinhas assim tão insignificantes, que eu nem conto para o apóstolo, nem para o meu discipulador, porque são coisas insignificantes. Mas quando você percebe no conjunto da obra, você vê que você já começou a prevaricar a sua fé. Você já começou a negociar com o diabo. E nós não temos esse direito de negociar a nossa salvação com o diabo. O diabo, ele não brinca de ser diabo, portanto nós não podemos brincar de ser crentes, porque ele não desiste daqueles que já foram seus. Ontem eu estava numa aula, essa ministração nasceu ontem à noite numa aula, que a gente estava aqui no ETAD. E aqueles tem uns que estão começando agora, e tem outros que já estão acostumados com o pastor Odil, a gente dá aula, a gente prega, a gente fala de Deus, a gente volta para o texto, a gente sai do texto, volta, mas a aula termina tranquilo e a gente consegue. E eu tinha dito ontem para os irmãos, que Deus, quando Ele nos chamou, eu e vocês, Ele nos chamou do jeitinho que nós estávamos, sujo, no lamaçal do pecado. E quando Ele nos chama, Ele nos tira daí, Ele nos tirou com a nossa essência, do jeito que nós éramos, porque Deus nos conhece desde sempre. Seria impossível, humanamente, que esse homem estivesse pregando nessa noite para vocês. Seria humanamente impossível. Mas o propósito e os projetos de Deus nunca são parecidos com os nossos. E quando Ele nos chama, aí começa a complicar tudo a nossa vida. Porque aí nós temos que sair do lamaçal do pecado. Aí não há mais negociação. E quando nós somos convertidos ao Evangelho, esse pecado ele tem que nos incomodar de uma forma muito profunda. Mas pastor, o que é pecado? É tudo aquilo que nos afasta da preciosa companhia do nosso Deus. Desde um tempo que você deixa de ter com Ele,
Desde o momento em que você deixa de falar com o seu irmão sobre Deus, você já está cometendo um pecado. Você está sendo omisso. E a omissão é um pecado. Ser um cristão é coisa de louco, é coisa complicada, não é para gente fraco, é para gente doida. Mas quando nós decidimos ser enxertado nesse Cristo, nós temos que abandonar essa vida. Nós precisamos sair daí. Quando nós entregamos, e quando nós dizemos, nós fomos batizados, que nós entregamos a nossa vida para Cristo, automaticamente o pecado tem que ficar. O pecado ele tem que ficar, ele não pode submergir conosco. E quando nós aceitamos Jesus, nós automaticamente nós entregamos o governo da nossa vida para Cristo. Não só é mais a minha vontade, agora eu tenho que fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus contrapõe com a nossa vontade, porque não bate, não casa. O diabo ele não consegue fazer propaganda do inferno, que o inferno é bom, que o inferno é maravilhoso, mas ele enfeita o caminho que leva ao inferno. Ele torna aquele caminho fantástico aos olhos humanos, e é por isso que ele tem pegado desde Adão e Eva até nós, até hoje. O diabo ele não brinca de ser diabo, e nós precisamos parar de entregar as nossas bênçãos para o inimigo, por falta de sabedoria, por falta de tempo de qualidade com Deus, por falta de sabedoria na maior parte das vezes. E isso é para nós que somos homens e mulheres. Quando nós decidimos entregar nossa vida a Cristo, então nós começamos a renunciar tudo aquilo que era passado. Agora, o grande problema que a humanidade tem sofrido é deixar o passado lá onde ele está, que é passado. Deus, quando tirou Ló de Sodoma, ele escolheu pouquíssimas pessoas, Ló, a sua esposa, suas filhas, e eles chegaram a saíram meio na marra, mas saíram, e a ordem era, caminhe, não olhe para trás. Mas aquele passado estava tão forte na vida daquela mulher, que no momento da salvação ela resolveu olhar para trás, e quando ela olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. E isso acontece todas as vezes que nós teimamos em ir lá no nosso passado, querer buscar aquela podridão que Deus já nos livrou dela. Nós precisamos vigiar, porque tirar ela de Sodoma foi fácil. O que foi difícil e até impossível? Tirar Sodoma dela. Porque todos nós temos memórias muito vivas do tempo que já se passou. E nós temos que mudar e transformar a nossa vida para não cair nessa velha armadilha de Satanás, que é velha, todo mundo sabe, mas é milhões e milhões de pessoas que caem nessa armadilha todo dia. Porque a palavra do Senhor diz em Jeremias que meu povo perece, porque ele não me conhece. E quando ontem nós estávamos conversando, nós temos mania às vezes de querer copiar alguém. Eu quero pregar que nem o apóstolo Lucas. O cara quando está pregando, a igreja está cheia, a igreja está feliz, ninguém está abrindo a boca, se abrir a boca ele manda levantar, maravilhoso. Irmãos, isso só dá certo com o apóstolo. Nós temos que achar o nosso caminho. Nós não somos copistas, nós temos que encontrar o nosso caminho, porque Deus quando te chamou nessa essência que você tem, é isso aí, é com isso aí que Deus quer te usar. Nós não precisamos ficar observando milhares de pregadores fantásticos, mirabolantes, e que falam muitas asneiras, boa parte das vezes, porque às vezes nós queremos imitar, porque nós achamos tão pouco, porque nós somos tão sujos, porque nós temos um passado. Não, Deus te chamou desse jeito, e é assim que Ele quer te usar. É evidente que é limpando primeiro, porque se não tivesse limpado esse que vos fala essa noite, eu não estaria aqui, em momento nenhum. E também, quando Deus nos chama, que nós começamos a dar desculpa,
eu passei por 10 anos dando desculpa para Deus para não abrir uma igreja na cidade onde eu fiz a maior parte das minhas porcariadas. Mas quando Deus te chama, atende logo, que você vai sofrer menos. Eu devia ter atendido isso há 9 anos atrás. Talvez hoje, se eu tivesse sido obediente e sábio, não estaria sofrendo hoje. Mas como Deus sabe todas as coisas, Ele falou, é aquele sujeito. Há pouco tempo, eu conversei com o primeiro pastor que teve a coragem de falar comigo, porque eu odiava pastor. Só para vocês terem uma ideia. Ele disse que orou 3 dias e 3 noites antes de ter coragem de falar comigo. Só para vocês terem noção de quem eu era. E eu não sabia disso, há poucos dias eu conversando com ele. Ele está agora lá em divisa com a Venezuela, que ele estava me compartilhando, mas nesse momento ele falou, eu fui, porque eu fui obediente. E eu não ia pecar por não ter ido levar o Evangelho a você. Foi a primeira vez que eu aceitei alguém falar de Cristo para mim. Queria saber não. Por quê? Porque o pecado tinha tomado conta da minha vida, totalmente. Eu não vim para Jesus porque eu estava sem dinheiro. Eu nunca fui rico e também acho que não devo ser, porque senão eu devo ficar um neguinho muito exibido. Então acho que é melhor ficar aqui mesmo, do jeito que está, porque o tal do negro é complicado, eu sei bem disso. Inclusive teve um que foi para a praia, veio um black total, eu quase não conheci ele ontem, mas o cara tá, eu só conheci porque ele sorriu para mim, quando ele sorriu eu falei, é ele. Então nós temos esse problema, às vezes nós estamos atrasando a bênção que Deus tem para cada um de nós, porque Ele sabe que se Ele der essa bênção, você vai fazer caca com ela. Então Ele está segurando, então Ele está te preparando, Ele está te limpando, Ele está te livrando de todas essas enjoeiras. Eu estava meditando de manhã, e Deus me levou para aquela palavra de Jesus, aonde Ele fala da casa edificada na areia, e da casa edificada na rocha. Falei, mas Senhor, eu estou falando sobre pecado, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com as dificuldades que nós temos para deixar esse lamaçal do pecado. Porque você cavar, e todos, eu não sei, eu vim da roça, eu sei cavar, fazer valeta, isso eu trabalhei bastante na construção civil, com areia seca na época. Então você cavar uma areia é fácil, então construir na areia é fácil, não dá muito trabalho. Mas nós sabemos também que a casa edificada na areia, ela vai cair. Agora, é fácil construir numa rocha? Não é. Não é. E quando nós começamos a cavar, e tem que cavar cada vez mais fundo para achar o solo, para achar o jeito de fazer a fundação, nós vamos tirando sujeira e jogando para fora, vamos tirando sujeira e jogando para fora. É assim que nós temos que fazer com a nossa vida. Nós temos que limpar todo esse lixo, toda essa imundícia que nós temos, arrancar, cavar o mais fundo, até o pior dos pecados, que é aquilo que você não tem coragem de confessar para ninguém. Porque só tem um jeito da gente deixar, arrepender, confessar e abandonar. E nós temos que cavar cada vez mais profundo a nossa alma, porque tem coisas aí dentro que nós precisamos colocar para fora. E pasme, eu comecei a fazer isso hoje. Eu descobri que eu ainda tinha muita coisa para ser curada, para ser tratada. Mas precisa ter coragem. É preciso ser homem de Deus e mulher de Deus, para você olhar para dentro. Porque olhar no colega que pecou é fácil. Eu quero que você olhe para dentro, para você. Quero que você olhe para as tuas enjoeiras, para aquilo que você faz, para aquilo que você fala dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, do seu esposo. E quando o discipulador chega lá, está tudo muito bem, está tudo maravilhoso. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que você está? Não, maravilhoso, aqui é só amor, é só paz, é só tranquilidade. E na maior parte das vezes não é assim que funciona. E só tem um jeito de nós nos curarmos dessas nossas enjoeiras, é cavar o mais profundo da nossa alma e arrancar tudo que não provém de Deus que está dentro de nós ainda.
porque nós ainda temos ainda. Eu sempre falo para onde eu passo, se nós fizéssemos agora uma parada, vamos parar agora, hoje, agora, nesse momento. Esse dia de hoje, nós estamos às 20 horas e 34 minutos. Das 6 da manhã, quando você levantou, até agora, quanto tempo você passou com Deus? Qual foi o seu tempo de oração? 15 minutos? 20? 30? Nenhum? Eu estou vendo e conheço vários casais. O apóstolo, o Estevão, que me antecedeu aqui. Como que você sabe que a sua esposa está brava? Basta olhar. Certo? Como que ela sabe que te desagradou? Basta olhar no seu rosto. Por que isso é assim? Porque existe um relacionamento. Você tem esse relacionamento com Deus? Nós temos esse relacionamento com Deus? Nós sabemos exatamente. Agora, isso que nós fizemos aqui, esse pequeno exercício, só é possível porque existe um relacionamento. Nós estamos querendo o milagre de Deus, mas a gente não quer ter relacionamento com esse Deus. Porque esse relacionamento com esse Deus, todo dia, quando você levanta às 6 horas da manhã, você tem que pegar a tua cruz, renunciar a você, colocá-la nas costas e caminhar o dia inteiro com ela. Isso não é fácil. Porque quando Jesus diz que nós devemos morrer, não é uma vez só, é todos os dias. Porque todos os dias nós somos inundados de informações verídicas ou não, de coisas boas e porcariadas que tem por aí. E isso tem embotado o nosso coração. Se nós tivéssemos um olhar espiritual, que nós pudéssemos entender, quando Deus fala, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Você poder imaginar, que quando você está tratando com pessoas, está limpando, que Deus está feliz com você, mas você só consegue verificar isso, se você tiver um relacionamento com seu Deus. Sem relacionar-se com Deus, e não pode, não vai, não existe relacionamento sem diálogo. Não existe relacionamento sem diálogo. Quanto tempo nós temos falado com Deus? Como está o seu tempo de oração com esse Deus que você diz que ama tanto, que é maravilhoso, que nós somos gratos? Quanto tempo você tem passado com esse Deus? Ah, pastor, é difícil. É. Eu levanto na força do ódio, 4 horas da manhã. Tem dia que eu levanto, e a primeira coisa que eu faço é postar aquelas carinhas orando, porque eu não sou mentiroso, se eu postei eu tenho que orar. Porque falar que é levantar 4 horas da manhã, eu levanto sorrindo, felizão, sorrindo, não, eu tenho um compromisso com meu Deus, é a hora que eu tenho para falar com Ele, e eu não vou abdicar dessa hora com meu Deus, porque é o mínimo, eu deveria passar muito mais tempo com Ele, porque quanto mais tempo, mais o processo de santificação se concretiza na minha vida. Quanto mais tempo afastado desse Deus, é presa fácil, ou presa muito mais fácil, para que o inimigo de nossas almas possa nos atacar. E nós temos que aprender algo que para mim sempre foi muito difícil. Para mim foi muito difícil confessar pecado. Muito difícil. Hoje já está mais fácil. Mas o que acontece quando você não confessa seus pecados? É claro que nós não vamos confessar pecados para qualquer pessoa. Nós temos que saber com quem. E é por isso que essa casa de oração treina tão bem os seus discípulos. Para que nós saibamos entender, escutar e aconselhar. Quando você não confessa, você começa a esconder algumas coisas. Você começa a disfarçar algumas coisas. Você quer ver um exemplo? Quando um membro da igreja para de vir na igreja, por que ele parou?
porque ele não gostou do pastor Odil que pregou no dia 7? Às vezes não. Às vezes ele fez caca, e ele tem vergonha. E quando nós fazemos caca, existe uma reação em cadeia no mundo espiritual. Se há festa no céu, quando um pecador se arrepende, você imagina no inferno, quando ele consegue tragar um que é salvo para Deus. E quando nós não confessamos, quando nós não temos comunhão com o nosso Deus, quando nós não trabalhamos essa questão na nossa vida, nós começamos a arrumar desculpa. A gente começa a colocar a culpa nos outros. Homens casados que não dominam pescoço, né? Que passa. Mas também está pelada? Safado é tu. Sem vergonha é tu. Domina esse pescoço. Você não tem algo do seu lado que é só seu, que ninguém vai colocar a mão? É seu, é presente. É gorda? É sua. É magra? É sua. É morena? É sua. Detalhe, foi você que pediu para Deus, e Ele deu do jeitinho que você quer. Então não reclama. Descasca o abacaxi que ele é seu. Para sempre. Para sempre. Eu estou casado com um abacaxizinho, tem 30 anos, assim, ó. Bichinho, eu vou te falar para vocês. Tem dia que é só pela misericórdia. Mas como eu estou casado até que Jesus volte, eu sou extremamente apaixonado por ela. Já estamos casados há 30 anos. Só para a glória de Deus. E é só por Deus que esse casamento existe há 30 anos e vai existir por mais 30 em nome de Jesus. Não estou com a menor pressa de ir embora. Ainda tem um trabalho muito grande em Jaraguari para fazer. Então, quando nós pecamos, o mundo espiritual reage em cadeia. Eu fico imaginando, e nós, seres humanos, nós gostamos e costumamos apontar dedo para o pecado dos outros. Mas eu fico imaginando Jesus, quando trouxeram aquela mulher pecadora, que foi pega em adultério, mas os caras foram meio sacana, porque tinha que trazer o homem e a mulher, só trouxeram a mulher, né? Foi meio judeu. Jesus diz a seguinte frase: atira a primeira pedra. Atira a pedra quem? Atira a primeira pedra quem não tem pecado. O que fizeram? Jogaram a pedrinha, foram embora. O que Jesus diz para ela? Onde estão seus acusadores? Perdoados estão seus pecados. Mas o que Jesus disse no final para ela? Vai e não peques mais. Se Jesus não condena, por que você está condenando ainda? Coração duro, né? Consegue perdoar? Porque as nossas esposas, elas não têm memória nenhuma. Elas têm um HD gigantesco na cabeça, né? Elas conseguem lembrar de coisas que nós não sabemos mais nunca mais nós vamos lembrar daquilo, mas elas conseguem. Nós temos que aprender a não colocar culpa nas nossas fraquezas na pessoa que está do nosso lado. A culpa é nossa, o curado é você, quem tem que se curar é você, quem está buscando Deus é você, quem batizou é você, quem é crente é você, cuide de você. Não coloque culpa em ninguém. É interessante quando você, o tanto que essa questão de jogar culpa nos outros, já começa lá com Adão e Eva. Deus não acusou Adão de ter, e nem a Eva de ter comido a maçã. Ele foi conversar. E quando ele chega, o que acontece? Adão ainda tem a cara de pau de falar para ele assim: a mulher que você fez, eu nem queria. A mulher que você fez é que me deu da fruta e eu comi. É assim que nós fazemos com nossos pecados até hoje. A culpa é de alguém. Eu não queria xingar, mas me provocou de um jeito que eu não aguentei. Eu não ia colocar aquele dedo do meio no trânsito, mas o cara me fechou. Eu tive que colocar. Não tinha. Tinha que fechar, abrir. Pai do seu irmão. E hoje eu posso falar isso, tá? Sem ser chamado de mentiroso. Hoje eu posso. Graças a Deus. Ainda fico meio emburrado, mas não sai mais nenhum dedo do meio, nada.
Estou pronto para ir para o céu? De jeito nenhum. Estou curado totalmente? Não. Estou em processo de santificação. Mas eu não tenho vergonha de pedir perdão pelos meus erros e deixar. E também não penso que Deus é um senhorzinho caduco, que toda hora eu estou pedindo perdão pelas mesmas cacas. Aí eu não estou arrependido, eu sou um safado, um malandro, um pilantra. Não sou crente, nem crente eu sou. Eu deixei o pecado tomar conta da minha vida, e minha vida já está amortizada, e já não tem mais para onde eu ir. E nós temos sempre essa mania que nós herdamos lá de Eva, de colocar a culpa nos outros, e nunca na gente. Então a Eva colocou a culpa na serpente, a serpente não tinha dedo, ficou com ela, a cagada até hoje. E nós temos mania de colocar culpa nos outros. O Adão, aonde estava esse banana que não estava com a tua mulher? Tem, você não vai comer. Estou aqui contigo. Ei, o que você está fazendo com a tua esposa? Está deixando ela do lado? Não está conversando? Não está abraçando? Ei, querida, vem aqui, não é por esse caminho. Vamos mudar, vamos ali. Ei, queridão, vamos mudar. Ao invés de falar, essa mulher não tem jeito, ela não muda. Esse homem num cavalo, isso não muda. Claro que não vai mudar, você está profetizando na vida dele, ou dela. Não, a sua mulher é uma bênção de Deus na sua vida. E o seu marido é uma bênção de Deus na sua vida. Profetize coisas boas para ele. Profetize coisas boas para os seus filhos. Você é maravilhosa, você é inteligente, Deus te ama, eu te amo. Mas não culpe, não aponte dedo. Reconheça o seu erro. Cave o mais profundo da sua alma e arranque de lá tudo aquilo que desagrada a Deus. Vocês perceberam que nós somos tão enjoados com algumas coisinhas, que isso é cura da alma. Eu vou confidenciar algo das minhas enjoeiras, não é da enjoeira de ninguém. Até algum tempo atrás, eu não conseguia comer perto de ninguém da minha família. Eles íamos servir o almoço, eles iam para um canto, e eu ia para outro. Eu não suportava ouvir barulho deles mastigando. E o diabo fez festa na minha casa, porque a gente não sentava para orar, a gente não ceiava junto, a gente não comia junto. E quando que Deus me mostrou que isso era uma enjoeira? Quando eu tive coragem de me despir perante o Senhor, e pedir para Ele, tira isso de mim. Esse dia eu estava brincando, eu acho que foi minha filha que falou, ixi, meu pai dava uma maçã para a gente, mandava comer lá no fundo do quintal. Estava afastando de mim pelas minhas próprias enjoeiras. E é isso que eu convido nós a fazermos hoje. Vamos cavar fundo, até nós alicerçarmos nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus. Não vamos ter vergonha porque discípulo vai pecar, mas o pecado não pode viver na sua vida. Isso não pode se tornar uma coisa natural, uma coisa corriqueira, uma coisa diária, que todo dia você faz a mesma coisa e pede perdão pelas mesmas coisas. Se você estiver fazendo isso, me perdoe, irmão, você não é crente. Você precisa ser convertido de novo. Então que hoje, agora, nós não vamos mais prometer que amanhã eu vou fazer, que depois do culto eu vou fazer, que depois do Tadel eu vou fazer. Não, agora. É nesse momento, é hoje. Fique de pé em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos orando, eu vou pedir, eu vou implorar, como servo de Deus, para que você fale agora com o Papai do Céu. Peça para Ele tirar de você todas as suas enjoeiras, para Ele tirar de você todos aqueles pecadinhos de estimação que nós já ouvimos pregar tanto sobre eles, para que Deus venha te dar sabedoria, força, coragem, para que você possa ter um tempo de comunhão com esse Deus, que nós possamos escolher entre ficar na televisão 2, 3, 4 horas, ficar 2, 3 horas com o nosso Deus, porque é dele que vem todas as bênçãos da nossa vida. Ei, você está aqui de pé hoje, é uma escolha de Deus. Ele escolheu te dar mais um dia, Ele escolheu te dar mais uma oportunidade nessa noite, para você ouvir Ele falar contigo, diretamente com você.
sem reserva, sem curva. Deus está te chamando nessa noite, que Ele quer um tempo de qualidade com você, que Ele conhece todos os seus pecados, mas Ele não está te condenando, porque o pecado confessado, ele não gera juízo, mas aquele que não é confessado, esse vem a justiça de Deus sobre ela. Que Deus possa estar falando profundamente aos nossos corações nessa noite, nos levando no mais profundo da nossa alma, para que hoje nós iniciamos um processo de limpeza profunda, de arrependimento, de pecado abandonado, de enjoeira sarada, curada em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Senhor, o Senhor nos escolheu nesta manhã para que nós viéssemos ainda ter fôlego de vida, Pai. Obrigado, Deus, pelo esse dia que nós passamos por tantas coisas hoje, Senhor. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas financeiros, problemas no nosso trabalho. Mas o importante de tudo isso, Senhor, porque mesmo nessas dificuldades, nós podemos sentir o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus. Que o Senhor venha levar-nos no mais profundo da nossa alma. Que o Senhor venha nos promover nessa noite uma limpeza total e profunda. Que o Senhor venha arrancar da nossa vida, Deus, tudo aquilo que tem nos afastado, ou tudo aquilo que não tem permitido uma plena comunhão com o Senhor. Que o Senhor venha nos dar força, Senhor, para ter períodos de oração profunda com o Senhor, período de entrega profunda ao Senhor. Que nós venhamos, Senhor, ser muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor venha, Pai, cuidar da nossa casa. Que o Senhor venha cuidar das nossas esposas, dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos e netas, Pai. Que o Senhor venha livrar o Senhor de toda essa imundícia que existe nesse mundo, Pai. Que o Senhor venha manter os teus anjos acampados ao redor de cada um aqui nessa noite. E quando forem para suas casas, que venha livrar os nossos filhos de todo tipo de assédio, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha permitir que nós tenhamos relacionamento profundo com o Senhor, Pai. Que o Senhor permita que nós venhamos te conhecer profundamente, Pai. Que nós venhamos nos libertar dessa mesmice, desse espírito de covardia. Que o Senhor venha poder usar esse povo de Deus, como o Senhor usou os profetas antigos, Pai. Que nós possamos dizer: ei Deus, estou aqui, envia-me a mim, Senhor. Que nós possamos fazer a diferença aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que nós venhamos pregar, Senhor, com excelência, mas pelas nossas atitudes. Que nós não venhamos ser frequentadores de igreja, Pai, mas venhamos ser crentes que faça a diferença aonde o Senhor nos colocar, Deus. E aonde, Pai, o Senhor permitir que nós coloquemos a planta dos nossos pés. Que nós possamos ter ousadia para falar do Teu amor. Que nós tenhamos ousadia, que nós tenhamos coragem para levar a palavra àquelas pessoas que ainda não te encontrou, Pai. Que o Senhor venha, Deus, multiplicar essa igreja. Que o Senhor venha multiplicar aqui, Senhor, sacerdotes, Pai. Que o Senhor venha criar, Senhor, pessoas curadas, saradas, que vai levar o verdadeiro evangelho, Senhor. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que restaura, Pai. Fique conosco, Senhor, nessa noite. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora terminou? A honra e glória do Senhor. Sente-se, por favor, debaixo dessa bendita palavra e da graça e da paz do nosso Pai Celestial. Bendito seja Deus que cuida de nós como a menina dos seus olhos. Aleluia. Então, às terças-feiras agora nós vamos ter um culto um pouco diferenciado. Quem já percebeu que hoje não teve palavra inicial, palavra de saudação? Quem percebeu? Só quem chegou na hora, né? Muito bem, nós vamos sempre começar agora com o ministro de altar conduzindo a igreja, seja direto para adoração, ou seja, para uma oração, e em seguida vamos adorar a Deus com os nossos cânticos.
para ganharmos esse tempo, para que a palavra seja ministrada com liberdade e nós tenhamos pelo menos meia hora, onde os pastores e os seus discípulos vão estar reunidos, conforme na semana que vem já vai estar tudo organizadinho no lugar certo, para nós fazermos sem pressa, com o máximo de qualidade possível. Por quê? Porque esse culto de Tadel, de treinamento avançado de líderes, é muito importante para aquilo que acontece lá nas nossas casas. Nós sabemos que a prioridade de Deus sempre foi e sempre será a família. E nós precisamos que as nossas famílias, mais do que nunca, estejam mergulhadas em Deus. Primeiro, para usufruir da presença de Deus. Segundo, para ser protegido pela presença de Deus. E terceiro, para que alcancemos mais famílias. E é bem certo que as famílias da terra que já não andam tão bem, nos próximos dias vão piorar um pouco mais. Por que, apóstolo Lucas, você está dizendo isso? Quem aqui não percebeu que o mês de janeiro de 2023 foi um pouco mais pesado que o mês de janeiro de 2022? Levante a mão. Quem não percebeu? Quem não sentiu nada? Quem percebeu que ele está mais tenso, assim, está mais pesado? Quem percebeu? É a realidade. Então isso não é profecia, não é fatalismo, é a realidade, não tem como negar. Mas tem como viver nesse ambiente fazendo diferença sem ser afetado. Tem como. E é fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Nos reunimos para prestar culto a Deus, nos reunimos para sermos admoestados, para sermos ensinados, para sermos limpados, como ministrou o pastor Odil, e também para sermos treinados. Porque não existe nada que nos faça crescer mais do que quando nós decidimos fazer para o próximo aquilo que alguém fez por nós no nome de Jesus de Nazaré. Não tem nada que nos ajude a nos alinharmos mais à vontade de Deus, à palavra de Deus, do que levar a palavra de Deus, do que fazer com que a salvação que chegou até a nossa casa alcance outras casas, alcance outras pessoas, alcance outras famílias. Então, o desejo do nosso coração é que o seu coração se abra por completo e que você se deixe usar por Deus como você nunca foi usado antes. E eu tenho certeza que é o que o nosso Deus quer. Nós, nesse momento agora, vamos ter um momento de unção dos líderes de célula ou grupos familiares, tanto faz o nome que você chama. O importante é que aconteça lá na sua casa. E se você é alguém que não tem uma célula na sua casa, que não participa ainda de nenhuma, procure uma para participar. Com certeza vai ser mais fácil você levar o seu colega de trabalho lá na sua célula, ou um parente seu, do que trazer imediatamente para a casa de oração. Então, uma das estratégias de nós nos reunirmos em casa é essa facilidade maior de levar pessoas que nós amamos para estar em comunhão com Deus através dos irmãos. Quem me entendeu? Aleluia. Então, antes de chamar os líderes de célula para cá, e infelizmente, pelo que eu enxergo, não estão todos, mas tem bastante gente aí, eu quero ler com vocês 4 versículos. Atos, capítulo 2, versículo 42, texto muito conhecido, da igreja que não era perfeita, mas fervorosa, porque a igreja perfeita nunca existiu. Quanto a igreja era só Jesus, ela era perfeita, mas quando ele levantou 12, depois mais 70, ela já ficou imperfeita. Igreja perfeita só na glória, quando recebemos um corpo glorificado. Lá ele será tudo em todos. Mas, como ministrou o pastor Odil, tem igreja que anda na presença de Deus, na confissão, livre do pecado, e tem igreja que anda no pecado achando que ainda está na presença de Deus. Nós queremos andar na presença de Deus e ir nos limpando, nos limpando, nos limpando. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o que estamos fazendo neste lugar, ao partir do pão e as orações. Fazemos isso em muitos momentos e também na quinta-feira. Eu não sei na célula que você vai, mas na célula que eu participo tem cada lanche bom. O lanche nem é obrigatório, mas, meu Pai do céu,
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Essa consciência de pecado e essa decisão de ser limpo do pecado, afastar-se do pecado, é o que gera no seu coração e no meu coração o temor. Temor é o respeito, e o respeito pela presença de Deus, por uma vida na presença de Deus, faz com que Deus possa, através das nossas vidas, operar muitas maravilhas e muitos sinais, não mais pelos apóstolos de Jesus daqueles dias, mas pelos discípulos de Jesus de hoje. Posso ouvir um amém? Deus quer fazer através das nossas vidas muitas maravilhas e sinais miraculosos, irmãos, eu creio nisso. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. União, isso nós podemos ter. Não precisamos compartilhar a mesma casa, porque nós moramos na mesma cidade, cada um tem a sua casa. Não é o caso do povo aqui, cuja maioria era de fora de Jerusalém, e tiveram que se abrigar, se encostar e se ajustar uns com os outros. Mas a unidade nós podemos ter e devemos manter. Vou pular o versículo 45, porque nós não vamos vender as nossas propriedades para sustentar os irmãos de fora. Então, vou para o 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nós partilhamos o pão na nossa casa, e nós podemos, como já é um projeto desde o ano passado, arrumar um período do dia para a família se reunir por alguns minutos, ler um texto sagrado, orar, compartilhar. Graças a Deus, lá na minha casa aconteceu e agora vai acontecer com força todos os dias. Meu filho, minha filha, minha esposa, nós entendemos que se nós quisermos continuar tendo a saúde que nós já temos, a paz que nós já temos, o fervor que nós precisamos de mais, nós vamos precisar buscar um pouco mais. Então nós não vamos abrir mão disso lá na nossa casa, e na nossa casa já está acontecendo e pode acontecer também na sua, basta você decidir. E quando esse povo então vive unido no propósito de glorificar e exaltar a Deus, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Irmãos, como também ministrou o pastor Odil, muita gente já teve raiva de crente, e tempo bom é quando o povo tinha raiva dos crentes, porque era gente que andava numa vida de retidão, numa vida correta, numa vida honesta, e que incomodava. Agora muita gente tem nojo dos crentes, porque são tão sem vergonha quanto os pagãos, dão cano que nem os pagãos, e ainda querem pousar de santo, pagar de santo e falar da vida dos outros. Quem concorda comigo, levanta a mão. Então, tomara que nem você e nem eu sejamos um desses, que dão nojo para o povo. Tomara que você e eu, que essa casa de oração seja uma igreja que atrai as pessoas, porque elas enxergam Deus nas nossas vidas. Tomara que os nossos vizinhos saibam que nós não somos perfeitos, mas nós somos santos, nós somos separados para a glória de Deus, e eu creio que Deus vai atrair a nossa vizinhança, Deus vai atrair colegas dos nossos filhos de escola, Deus vai atrair vidas para fazer parte das nossas vidas, para chegar primeiro nas nossas casas e depois fazer parte da nossa vida como igreja do Senhor nessa cidade. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então a unção hoje sobre os líderes de célula é principalmente para que venha da parte de Deus essa graça de atrair vidas. Unção, capacitação para um novo ano, principalmente para que através das nossas vidas sejam atraídas outras vidas. E as vidas que nós queremos atrair, irmãos, não são irmãos de outras denominações, porque isso é um desserviço. Esse negócio de igreja fazer evento para atrair crente para a própria igreja, isso é uma pataquada, na minha opinião. Nós precisamos mirar nas pessoas que ainda não têm casa de oração. Não vamos proibir quem quiser vir, mas nós temos que mirar naqueles que ainda não conhecem Jesus como nós conhecemos, que não têm acesso a Jesus como nós temos. E Deus vai nos usar de modo assombrosamente maravilhoso.
Então eu quero chamar aqui à frente agora, você que é líder de célula, você que é co-líder, para vir aqui à frente, por favor. Vem aqui, em nome de Jesus, se levante. Agora, você que tem uma célula, eu sou pastor. Se você não é líder de região, é para você vir também. Só os pastores que são líderes de região é que não virão. Vire lá para a igreja, por favor. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que Deus vai mandar tanta gente para essas casas que antes de julho nós vamos ter que multiplicar. Já vai ter que ir para outra casa. E dessa maneira vai indo, até que vai chegar a hora que nós vamos ter uma célula em cada rua de Campo Grande. Louvado seja Deus. Tanta gente que não vai nem caber na nossa denominação. Vamos ter que exportar para outros lugares. Amém, irmãos? Porque as igrejas jamais deveriam competir entre si. Nós não devemos competir uns com os outros. Nós não precisamos falar mal uns dos outros. Nós temos que abençoar uns aos outros. No nome de Jesus. Agora eu quero chamar os pastores de região, com o seu óleo na mão. Olha bem para esse povo. Veja aí se tem alguém que está perto da sua casa. Ó. Você que não participa de nenhuma célula, escolha aí algum desses que mora perto de você para você participar. Os irmãos que estão ainda sentados, eu quero que vocês fiquem de pé. Que vocês junto comigo vão orar pelos amados líderes que aqui estão, pelos irmãos que tenham aberto a sua casa, enquanto os pastores vão colocando óleo na cabeça. Não é para vocês orarem, colocar a mão, ficar com a mão na cabeça só para ungir. Vai ungindo, não precisa ser o seu discípulo, quem estiver na sua frente. Você vai ungindo, você pega o óleo e vai ungindo, e os irmãos que estão lá e eu que estou aqui, nós vamos levantar nossa mão direita e vamos orar por eles, amém, irmãos? E nós vamos orar para fora, nós vamos fazer barulho santo nesse lugar. Então levante a sua mão direita para cá, junto comigo, e os pastores podem começar a ungir. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque nós somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E aqui estão os teus filhos, homens e mulheres, líderes de células, de grupos familiares, dispostos a te servir, a te glorificar, que têm aberto a porta das suas casas para que lá a igreja do Senhor aconteça. Que venha sobre esses amados agora, Pai, através dessa unção com óleo, graça da parte do Senhor, poder da parte do Senhor, para usufruírem e viverem o teu infinitamente mais nesse novo ano, nessa cidade, de modo que na casa deles, no momento de células, ó Pai, os sinais, os prodígios, os milagres, as maravilhas se multipliquem, Deus Todo-Poderoso, que vidas sejam salvas, que a salvação seja multiplicada através da vida desses irmãos, que as doenças saiam da casa deles, saiam das pessoas que adentrarem as portas das suas casas. Deus Todo-Poderoso, que algo inexplicável e assombrosamente maravilhoso se manifeste através da vida desses irmãos e na casa desses irmãos. Que o espírito do conselho, que o espírito da sabedoria repouse sobre eles e alcance cada um dos membros da célula, cada um dos participantes. Ó Deus, que a paz que excede todo o entendimento transborde sobre os nossos irmãos, para estar principalmente sobre aqueles que vêm como convidado, que vêm pela primeira vez, que vêm para conhecer, que vêm para ter comunhão, que vêm, ó Deus, para receber uma oração. Que no nome de Jesus, ó Pai, a obra que Jesus começou continue nas nossas casas, continue através de cada um desses irmãos, e que esses amados que estão de mãos levantadas, ó Pai, principalmente aqueles que ainda não fazem parte de uma célula, que não têm um discipulador, que ainda não discipula, que sejam tocados pela glória do Senhor, para ter essa experiência, Pai. A experiência não por obrigação, mas por uma decisão do coração, de experimentar, se dispor para te servir, experimentar, se deixar usar pelo Espírito do Senhor, experimentar quão maravilhoso é ser canal da manifestação da tua graça, da tua glória, do teu poder e da tua grandeza. Leva-nos, ó Deus, além, e no nome de Jesus de Nazaré, toma-nos como igreja nas tuas mãos, para que as obras das trevas sejam refreadas através das nossas vidas. E ainda que nós tenhamos que discernir
e até mesmo sentir o peso das trevas, que as trevas não tenham domínio sobre as nossas vidas, que as trevas não consigam prevalecer sobre as nossas casas, mas que nós prevaleçamos sobre toda a obra do diabo no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos uma igreja, Deus, que nós sejamos uma igreja, Deus, que nós sejamos um povo, que onde chega as trevas tem que sair, que onde chega as forças do mal, as obras de macumbaria e feitiçaria, tem que se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo, que está sobre as nossas vidas. Leva do nosso meio, Pai, a timidez, leva do nosso meio o medo, leva do nosso meio os traumas, leva, Senhor, no nome de Jesus, toda a paralisia, como ministrou o pastor Odil. Que sejamos homens e mulheres corajosos para confessar pecado, e assim sermos livres de toda trava, e vivermos para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Como esse é um momento de festa e nós estamos livres do Covid-19, embora vale a pena você tomar ivermectina aí, de vez em quando, viu? Não faz mal nenhum, só faz bem e previne. Ivermectina. Quem ouviu? Isso. E dá para comprar aquela manipulada que é bem mais barata. Então, isso aqui é um momento de festa. Sai do seu lugar e dê muitos abraços aqui. Antes de ir embora. Essa é a despedida, abraço. Hoje nós não vamos ter aquele tempo de Tadel. Então, a celebração agora é abraço. Abraço e mais abraço.